Olá! Começamos agora mais uma edição do programa Mulheres no Legislativo. O projeto é uma parceria da TV Assembleia com o assessoramento temático aqui da casa e a agência de notícias. O projeto visa conhecer um pouco mais da trajetória política e de vida das mulheres que fizeram parte do parlamento e ainda fazem parte do parlamento goiano. E a entrevistada de hoje é Rose Cruvinel, deputada aqui por um mandato na 14ª legislatura e também já foi vereadora por 3 mandatos. Ela também é médica pediatra e tem um currículo extenso aqui em secretarias. Trabalhou muitos anos também no Executivo. Muito obrigada, Rose, pela sua vinda. Obrigada à Assembleia Legislativa, a TV Assembleia, por essa oportunidade da gente estar falando alguma coisa da nossa vida, né, da nossa experiência na vida política. Bom, esse primeiro bloco a gente costuma dedicar mais assim para a vida pessoal. A senhora é natural de Piauí, né, de São Raimundo Nonato, filha de João Silva e Ercília Deus Dará, casada com Virmontes Borges Cruvinel, que já foi deputado estadual, já foi deputado federal e secretário de Estado, mãe do atual deputado Virmondinho, Virmontes Cruvinel Filho, e também é mãe de Ercílio e Victor. Atualmente a senhora é chefe de gabinete na Emater. Emater. Mas tem vários projetos de lei aqui que a gente vai citar também. Eu gostaria de saber como anda a vida, primeiramente, o que a senhora tem feito. Olha, eu comecei a trabalhar em 1965 como recepcionista do Jaó, do Clube Jaó. Então foi meu primeiro emprego. E de lá até agora, eu fiquei agora 3 meses de férias. E já voltei a luta, né, diária aí como chefe de gabinete da Emater. Então é o seguinte, a minha vida está muito boa, porque eu acho que o trabalho é uma das coisas que engrandece as pessoas. E o fato de eu estar sempre em atividade, em diversas atividades, então a vida para mim, o trabalho para mim é quase que um lazer, é quase que um hobby. Porque de vez em quando eu sou, como diz, levada a ir participar de uma parte de vida da sociedade importantíssimo para ela e para mim também, porque é uma lição de vida e um aprendizado diário. Bom, o trabalho para a senhora é dignificante, lógico, e é o hobby, né? E a senhora me falou, antes da gente começar a gravar, que é apaixonada por política. Fez medicina, mas na verdade queria fazer aeronáutica, né? Mas fez porque na época era um mundo muito machista, não podia entrar mulher nessa área, e fez e acabou gostando de medicina. Olha, como eu era muito boa em física e matemática no secundário, então eu tinha essa paixão de ser engenheiro aeronáutico, ir para o ITA, que era um instituto de tecnologia aeronáutica, mas não tive oportunidade pelo fato de ser mulher. Então foi a primeira barreira que eu encontrei como mulher, foi entrar na faculdade que eu queria. Mas médica, eu praticamente nasci médica. Aos 10 anos de idade, na periferia de Goiânia, eu aprendi com minha mãe a aplicar injeções, e ajudava até a fazer partos, então assim, era curiosa e gostava muito. Já tinha essa vocação. Eu acho que a medicina para mim, depois que eu fiz o curso e que comecei a trabalhar principalmente com criança, eu senti que a medicina, eu já nasci médica, então era a minha vocação realmente. Bom, eu perguntar à senhora. A senhora foi deputada, aliás, vereadora, né? Começou a trajetória política depois que o marido da senhora já tinha ingressado, né? O sobrenome Cruvinel ajudou? Olha, o sobrenome Cruvinel praticamente foi construído por mim e meu marido. Porque já havia até antigamente aí, na história de Goiás mais antiga, alguns Cruvinéis que participaram da política, mas nós não somos herdeiros diretos desse nome. Então, essa história política Cruvinel, nós começamos, logicamente, mandato parlamentar ele teve o primeiro, né, e logo no outro mandato eu já me candidatei também. Então, nós construímos essa história Cruvinel na política de Goiás, acredito isso. Embora eu não posso dizer que existiram outros no passado, lá no tempo do Pedro Ludovico, aí, já muito no tempo que eu ainda não estava aqui. Eu achei engraçado que eu perguntei à deputada se o marido, né, o Virmontes Cruvinel, que havia incentivado ela a entrar na política. Ela falou, não, foi o contrário, eu que incentivei ele. Como é que foi essa história? A senhora queria entrar, mas... É porque meu marido ele foi convidado para ser primeiro chefe de gabinete da educação no primeiro mandato do Iris Rezende.
pela amizade que ele tinha com o Adhemar Santini, irmão do Henrique. Então isso, ele entrou na política assim, quase que ele era odontólogo e foi convidado para trabalhar, porque ele sempre foi uma pessoa assim, muito educada, muito gentil, uma pessoa que recebia muito bem as pessoas e se encaixou bem na educação, terminando os 2 últimos anos como secretário da educação, ele que não tinha nem noção onde isso ia chegar. E pelo fato de entrar na política e participar no executivo, eu falei, olha, se você quer continuar na política, vamos então entrar para adquirir um mandato, porque eu respeito muito as pessoas que têm mandato. Porque falar bem ou mal dos políticos, sem nunca ter experimentado o pedir o voto e ir nas urnas, então eu incentivei ele muito, incentivei e ajudamos no corpo a corpo, porque naquele tempo era muito difícil e nós éramos 2 sozinhos. E deu certo. Agora, a minha participação na política já foi diferente. Eu, médica, atendia principalmente, eu trabalhava no hospital, eu trabalhava em vários hospitais, no Hospital Raça, antigamente, né, na pediatria, mas trabalhava aqui no Setor Sul, num hospital particular, muito grande, que era um maior nessa época, o Hospital da Criança. E lá eu era responsável pelo atendimento ao público, que não podia pagar, que era o do SUS hoje. Então, eu era a médica, a pediatra que atendia o povão. E nessa história de atender o povão, eu tive a oportunidade de conhecer o Baianinho, que era o presidente da associação ali do Areião, que é aquela baixada ali na 136, quando você vai para o Flamboyant. E o Baianinho trazia as crianças, eu internava criança muito grave, eu tratava aquelas crianças, no outro dia elas voltavam doentes de novo. Era um ciclo que eu não entendia, porque a minha universidade, eu estudei aqui, eles ensinavam que a gente tinha que dar maçã raspada com colher de cristal para as crianças. Então, assim, o médico era formado muito distante da população. Então, a gente não tinha o conhecimento do que era... A casca da maçã não comia, né? A gente não tinha noção do que era, o que vivia o povo. E aí eu pedi esse Baianinho para me levar lá na casa dele, no bairro dele, para me conhecer. E lá... o esgoto, não tinha rede de esgoto, não tinha água tratada, então as águas das bacias que lavavam os pratos e a roupa, tudo corriam no chão e os meninos brincavam ali. Então isso me despertou uma vontade muito grande de ajudar aquele povo, não só com as receitas e o atendimento médico, mas eu tive vontade de ajudar mais. Eu voltei para a universidade e me especializei em sanitarista, porque eu ainda pensava que era o médico que resolvia aqueles problemas. Todas as decisões que teriam que botar uma rede de água, uma rede de esgoto, e essas decisões seriam políticas. Então, esse Baianinho reuniu com o povo daquele bairro e disse, a senhora vai ser a nossa vereadora para resolver os nossos problemas. E eu devo a minha participação, embora eu já participasse das campanhas do meu marido, mas nunca, a medicina era muito maravilhosa para mim. Eu nunca pensei em entrar na política, mas eu senti que eu era obrigada a entrar. E também lá no bairro que eu morava, o Parque das Laranjeiras, a gente, embora fosse um conjunto habitacional, mas não tinha telefone, não tinha rede de esgoto. Aí eu comecei também a entrar nessa luta comunitária. Então eu senti que a política era realmente o motor que ia impulsionar as conquistas que, graças a Deus, a gente tem conseguido aí no decorrer dos anos. E muito bem, parabéns, viu? Porque o Setor Sul hoje é um bairro maravilhoso, né? O Areião ali, né? O parque, então nem se fala. Bom, esse foi o começo, né, de muita história. A deputada descobriu que através das políticas públicas é que se consegue mudar, né? Mudar as cidades, mudar a questão urbana. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Ela é autora de um projeto que beneficiou muito os deficientes físicos. Até daqui a pouco. Alô? Plano de saúde não pode ser uma dor de cabeça para os segurados. Adiamento de consultas e cirurgias já marcadas, reajustes indevidos, recusa de cobertura, descredenciamento de prestadores de serviços e erro médico são algumas situações enfrentadas. O plano de saúde deve garantir o acesso do cliente aos serviços e procedimentos obrigatórios. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor.
Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Ninguém quer um nome sujo na praça. Antes de incluir um CPF no cadastro de inadimplentes, a empresa de proteção ao crédito precisa notificar a pessoa. Se a dívida foi quitada, o credor tem a obrigação imediata de tirar o nome da lista de devedores. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O programa Mulheres no Legislativo volta com a entrevistada de hoje, a ex-deputada estadual Rose Cruvinel. Deputada aqui na Casa por um mandato na 14ª legislatura, de 99 a 2003. E um fato importante, a senhora compôs a mesa diretora da Casa, né, como terceira secretária, de 99 a 2001. Foi meio que romper um paradigma, né, deputada? Porque a mesa até então, né, só 2 mulheres que tinham ocupado, né, só a Dária e Cleusita. Quando eu cheguei aqui na Assembleia, até hoje, eu fui a única vereadora que teve 3 mandatos consecutivos. Então, já tem umas aí com 2, mas com 3 ainda não teve ninguém. E quando eu já vim, então eu já vim com essa experiência, porque lá na Câmara, eu era de um partido que tinha 8 vereadores. A metade do tempo era dos homens e a metade das mulheres. Então, eu tinha praticamente quase que o tempo todo. Chegou já colocando ordem. Bom, e a senhora foi, né, como a senhora própria disse, vereadora por quase 12 anos, né? Foram 10 anos. 10 anos. Renunciou para assumir aqui na Assembleia. Fui eleita deputada, isso. Foi, e tudo pelo PMDB? Todos os meus mandatos eleitos foram pelo PMDB. Naquele tempo existia a polarização, era 2, 3 partidos, então era mais fácil. Hoje é muito difícil essa questão de partido. Bom, e a senhora trouxe algumas fotos, a gente está vendo aí algumas fotos no vídeo, e assim, na presença de vários homens, né? Tem uma com o Íris, professor Nion, Barbosa, né? E sempre só senhora de mulher, né? Ou seja, era um ambiente bem masculino e poucas mulheres na política. Como é que a senhora lidava ali? Era respeitada? Eu sempre fui muito respeitada, até porque, como médica também, eu trabalhava no HGG, que é o antigo Hospital Haas, onde nós éramos 12 profissionais e só tinha eu de mulher no plantão. Então eu já estava acostumado, não tinha repouso para mulheres, não tinha nada, era tudo normal. Então, essa luta por espaço, eu sempre persegui e entendendo assim que ninguém é melhor do que ninguém, então as pessoas aprenderam a me respeitar. Não sei se é até pelo meu tamanho, mas eu também era muito brava. A senhora tem quanto de altura? Eu tenho 1,70 m, né? Mas altura e peso. Ela é uma mulher grande, bonita, e a senhora sempre foi bonita, né? Nessa época, mais jovem, nunca teve assédio? Não. Assédio por parte nunca tive assédio, sempre fui muito respeitada, tanto pelos políticos como também pela comunidade, né? Eu não tinha medo, eu entrava nos bairros de periferia, a minha militância, principalmente como vereadora, foi na periferia de Goiânia, trabalhando com todo tipo de gente, mas assim, eu era uma autoridade mulher. Que bom, já estava, né, fazendo aí o caminho certo para nós mulheres. Bom, e tem aqui alguns projetos de lei da deputada aqui na Casa. Tem vários, mas assim, me chamou a atenção esse aqui, que a senhora institui medidas para facilitar a busca e a localização de pessoas desaparecidas. Como é que surgiu isso? Porque era comum crianças desaparecidas, como não existia internet, muita dificuldade em a família até conseguir divulgar que aquela criança foi desaparecida. Então, existia isso muito. Então, essa lei foi para abrir realmente um apoio público na procura das crianças desaparecidas. Como aquela foto na televisão? A foto, né? Na televisão, no jornal. Então, havia alguma propaganda de algum comércio que colocava também. Era a ideia de que as pessoas pudessem tomar conhecimento, porque agora é fácil por causa da internet, mas antes era difícil. Não, é complicado. E ajudava muito, né? Muita gente via na TV e já avisava a polícia, né? Com certeza, com certeza. Bom, outro projeto importantíssimo também da ex-deputada é o número 14.142, que dispõe sobre a reserva de vagas em estacionamento para pessoas com deficiência física ou alguma limitação.
também importantíssimo nessa época, né, deputada? Ninguém respeitava lugar para ninguém, né? Hoje já sinaliza os espaços e exige uma carteirinha, mas antigamente realmente as pessoas com deficiência não podiam ir no supermercado, em qualquer lugar que elas iam, elas não tinham como estacionar. Então, eu acho que esse projeto de lei, que hoje é lei realmente, porque o importante é que existem muitas leis no Brasil, em Goiás, em Goiânia, mas poucas são realmente efetivadas. Então, quando eu estaciono meu carro hoje, que eu já faço parte da terceira idade, eu sinto que eu contribuí também com aquele espaço que hoje é acessível a todas as pessoas que dele necessitam. E como ajuda, né? Só quem tem uma limitação sabe, Com né? certeza, com certeza. Bom, outro projeto importantíssimo também é que a deputada que trabalhou, lutou para que fosse aprovado, é sobre a questão da informação da origem do combustível, né? Então, assim, para saber de onde que vem a gasolina, o álcool. Você vê, nessa época a gente já tinha essa preocupação, porque realmente o consumidor é sempre lesado e muitas vezes não tem como a quem reclamar. Então, com a instituição do PROCON, a gente, com o apoio dele também, a gente criou esse projeto no sentido de que a população se sinta mais segura daquilo que está abastecendo o seu carro, que não vai trazer danos nem para o automóvel e também dano para o bolso da pessoa, do contribuinte. Deputado, foram os projetos que assim, a nossa produção separou aqui. Teve outro, assim, que a senhora... Olha, lembra? O meu sonho, eu apresentei e reapresentei umas 2 vezes, não consegui aprovar. Não fui à Câmara Federal, mas com certeza vou ter um sucessor lá que vai apresentar esse projeto, já que esse projeto tem que ser apresentado realmente a nível federal, que é o fato da pessoa que é lesada por um presidiário, ele possa ser indenizado pelo Estado. Olha bem, a gente paga a polícia, paga o delegado, paga o juiz, paga a acomodação, o albergue do preso, aí o preso sai no Indulto Natal, o preso sai quando já está albergado e comete crime e ninguém é responsável por isso. Então, eu acho que o Estado tem que se responsabilizar pelo preso, para que ele não venha cometer, depois da gente gastar tanto com ele ainda venha a lesar a nossa sociedade. Esse projeto eu não aprovei, mas apresentei 2 vezes e estou com ele guardado para apresentar em Brasília. Se Deus assim o permitir, o mais breve possível. E tem que ser via Brasília mesmo, nesse caso, né? Exatamente. Importantíssimo mesmo, porque fica no semiaberto e acaba cometendo crimes. Até com a tornozeleira, a gente vê casos aí. Isso, né? é fato. Tornozeleira é cara. Bom, outra área importantíssima, depois que a senhora deixou o mandato aqui, não quis mais se candidatar a deputada? Não, houve a vontade do meu filho da participação política. Então eu senti assim, que o Virmondes me representa muito bem. Nós temos uma unidade política, nós conversamos muito, ele conhece a minha história, conhece os meus sonhos e ele tenta levar esses sonhos para frente. Então eu me senti representada por ele. E estava até fora da atividade política, ainda me candidatei a vice do delegado Valdir, na eleição passada de prefeito, porque o vice dele era um médico, que agora foi até eleito, o doutor Calil, que foi eleito deputado federal, e houve um sistema lá que impediu o Calil de ser candidato, tiraram ele. E ele disse, olha, Rose, você como minha vice, eu vou te dar toda a oportunidade de você trabalhar a saúde de Goiânia. E como eu sinto que a saúde de Goiânia, desde o tempo que eu militei, como disse, foram muitos anos de militância, ainda continua com muitas deficiências. Hoje não tem pediatra, no meu tempo tinha 7. Hoje não tem quase pediatra para atender a população. Então, eu senti que eu poderia contribuir na medicina. Então, me candidatei mais para tentar levar o que eu conheço de medicina para a nossa população de Goiânia. E até hoje precisa de muito pediatra. Ninguém quer saber de pediatria, né, deputado? Pelo menos a pediatria pública. Eles consideraram pediatra um médico de 3ª classe. E eu acho que o pediatra é um médico de 1ª classe, que assiste o futuro de todos nós. É o começo, né? Que pena. Bom, mas pelo menos o deputado Virmondes ouve a senhora como mãe e como ex-deputada? Não, como mãe, como ex-deputada, como pessoa, então eu me sinto totalmente representado. Todos os projetos polêmicos da Assembleia, eu discuto com ele, oriento, ele nunca faz, ele nem sempre faz o que eu quero,
mas ele me escuta, isso é importante. Importantíssimo, né? Bom, sobre a participação feminina na política, o que está acontecendo? Por que as mulheres não estão se candidatando ou não estão conquistando as vagas? É o que a gente vai continuar falando depois do intervalo. O tráfico de drogas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. A droga ilícita causa danos ao usuário e à sociedade, estimula o narcotráfico e gera novos crimes. Cometer o crime, mesmo que seja pela primeira vez, não diminui a gravidade do delito e não impede a aplicação das penalidades previstas. Tráfico de drogas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Com o programa de virtualização de processos do Superior Tribunal de Justiça, agora é possível encaminhar petições e acessar processos a qualquer hora, de qualquer lugar. 1 hora? Não, 15 minutinhos dá. O que antes ficava em um tribunal, agora está acessível a todos. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O programa Mulheres no Legislativo volta com a entrevistada de hoje, que é a ex-deputada Rose Cruvinel. No primeiro bloco e no segundo, falamos um pouco da vida pessoal dela, dos projetos de lei que a deputada defendeu aqui, que foram aprovados. Bom, nesse terceiro bloco, deputada, eu gostaria de saber da senhora a participação feminina na política. Eu tenho uma pesquisa aqui desenvolvida pelo assessoramento temático da Assembleia Legislativa, que diz que a participação de Goiás, de 98 para 2018, teve muita alteração. Nós estávamos em 9º lugar em 98, tivemos uma época áurea que foi 2006, terceiro lugar assim com relação a outros estados, e agora em 2018 nós despencamos, estamos na 25ª colocação em participação de mulheres no Legislativo. Eu gostaria de saber da senhora o porquê disso, na sua visão, o que está acontecendo, do pouco interesse feminino, já que somos 52% do eleitorado brasileiro. Olha, eu, como mulher, né, tenho acompanhado isso com tristeza, mas olha bem, nos anos 90, participando de um congresso de direito eleitoral em Curitiba, um juiz apresentou lá uma pesquisa dizendo que a participação das mulheres na política era mínima e que aquelas poucas que participavam ou vinham de partidos de extrema esquerda, partidos ideológicos, ou de sucedendo familiares na política. E por que a maioria das mulheres não participavam nem das campanhas? Não é que não eram eleitas, nem se candidatavam, porque as mulheres consideravam a política uma coisa não lícita, uma coisa que tinha um jogo por detrás. Então isso era o resultado da pesquisa. E os anos se passaram e a gente tem que comprovar hoje que as mulheres tinham razão, que as mulheres têm medo da participação política por esse jogo obscuro, né, que tem acontecido e que hoje é de público a Lava Jato. Então eu acredito que a partir de agora, as mulheres, não é que elas não queiram participar, eu acho que a partir de agora as mulheres vão participar da política e vai chegar o momento, e eu quero estar aqui ainda nessa Assembleia, não como parlamentar, mas para vir assistir a posse de pelo menos a metade das mulheres nesse parlamento. A ex-deputada Betinha TJ, ela defende essa cota, em vez de ser de 30%, porque tem essa cota que obriga, né, a participação, e nem sempre é respeitada. Mas, na opinião dela, teria que ser 50%. Olha, eu estou com um hobby agora, um hobby muito antigo. Desde quando eu entrei na política, eu mesmo faço as campanhas políticas minhas, do meu marido, do meu filho. Eu estruturo, faço o planejamento. E agora eu continuo estudando, vou a São Paulo, vou a vários estados aí fazer curso.
E agora estou preparando um curso para treinar as mulheres na participação, trazer novas lideranças para a política, principalmente mulheres. Então eu quero ainda dedicar pelo menos 10 anos da minha vida a trazer essas mulheres para a política. Então eu acho que com isso eu estarei contribuindo para que a sociedade possa receber desse ser tão sensível. Então, eu acho assim, a mulher não é que os homens não tenham sensibilidade, mas as mulheres, pelo fato de ser mãe, de ser dona de casa, de aprender economia já no lar, então as mulheres realmente precisam vir para esse parlamento, para o parlamento brasileiro, para que possam realmente ajudar nas mudanças dessa nossa sociedade. Uma das razões também, deputada, de acordo com outras ex-deputadas, é a questão também do lar, tomar muito tempo, né, da mulher do outro lado dela, o lado família, e talvez seja um dos motivos da mulher desmotivar. Não, a senhora acha também? Não, eu acho que não, porque olha bem, hoje as mulheres são campeãs dos concursos públicos. Você vai nas repartições públicas, tem mais de 50% de mulheres em cargos importantes. Na medida que a escolha não é mais, que a escolha é meritocrática, as mulheres estão ascendendo em todos os órgãos e estão trabalhando. Então, eu acho que não é pelo fato de ter que deixar a casa. O lar hoje não é impedimento. A vida moderna hoje já ajuda a mulher a participar de qualquer atividade de trabalho. O que realmente falta é essa credibilidade para que as mulheres deixem aquela vida e venham participar da política. E nada como uma mulher para entender uma outra mulher, até com relação às políticas públicas femininas, né? Bom, a senhora, com relação ao machismo, ao feminicídio que não diminui, acredita que só pela política possa diminuir esses índices de violência? Ou pela educação também? Não, eu acho que a questão da educação, o machismo é uma coisa de raiz no Brasil, é de raiz. Então, na medida que a própria educação comece a mostrar para nossas crianças que não existem diferenças para profissional, em nada entre homens e mulheres, eu acho que a educação é a base de tudo. Então, eu acho que é pela educação que nós vamos acabar com isso. Porque essa questão de muitas leis para proteger a mulher, importantíssimo. É igual você diz, quando a pessoa está com fome, você tem que dar um prato de comida. Então, hoje, as mulheres estão perseguidas, tem que ter as leis realmente que penalizam os agressores. Mas o mais importante de tudo é conscientizar a sociedade que isso é errado. Tá certo? Rose Cruvinel, natural de Piauí. Sou Raimundo Nonato, Piauí, lá da Serra da Capivara. Mas é mais goiana que piauiense, né? Mudou para cá com 9 anos. Com certeza. A gente só tem que agradecer a sua participação aqui, Rose. Você faz parte da história do Legislativo goiano e desejar a você sucesso e que continue inspirando mais mulheres a ingressarem na política. Com certeza. Eu agradeço aqui à TV Assembleia, a vocês aí que nos atenderam com esse carinho, que me convidaram, né, para conhecer a nossa história. Eu fico feliz de poder dizer ao povo de Goiás, ao povo de Goiânia, eu estou viva, saudável e preparando-me todos os dias, estudando, me preparando todos os dias para contribuir com a nossa sociedade. E contribuir também com a educação, né, de crianças, mulheres e pessoas que queiram realmente essa participação na política. Fico feliz dessa oportunidade, porque é com isso, né, com pessoas que já viveram aqui, que já viveram essas experiências, tanto políticas como mandatos, que nós vamos melhorar. E hoje eu estou no Executivo, porque eu também quis conhecer as duas faces da moeda. Então, trabalhei no saneamento básico de Goiás, no licenciamento ambiental, na integração do transporte coletivo na região metropolitana. Então, eu acho assim que eu estou colocando em prática aquilo que eu defendi em lei. Então, eu estou feliz, estou em atividade, sou chefe de gabinete da Emater, trabalhando ali na atenção, né, do nosso pequeno produtor rural, né, assistência técnica e extensão rural, no sentido de melhorar a vida da sucessão do campo. Porque hoje, a maior preocupação de quem tem um terreno, que vive no interior, é saber quem vai cuidar, porque os filhos se deslocam para os grandes centros e nós perdemos essa oportunidade de continuar essa vida no campo e de ter sustentabilidade no campo. Então, eu estou lá contribuindo, estou estudando, estou gostando e eu acho que é isso. A vida é o dia a dia, a gente sempre sabendo que estou viva e o melhor dia da minha vida é hoje. O melhor dia é agora aqui com vocês. Então, eu sinto feliz
de estar participando. Agradeço por essa iniciativa, que realmente é uma iniciativa que traga as pessoas que já viveram essa experiência do Legislativo para saber o que elas estão fazendo, o que nós podemos ainda fazer para o Goiás. Deputada, muito obrigada. A senhora é uma prova viva, né, da sede do conhecimento, do aprender, e que está aprendendo todo dia e que não pare, que só tirou 3 meses de férias na vida inteira. Ou seja, trabalha muito e gosta do que faz. Muito obrigada, senhora. Obrigado a vocês. Obrigada a vocês também que estiveram com a gente até agora. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou 61.2 e também pelo YouTube. Até mais.